Imagine a situação de um cliente, que nós vamos chamar aqui de Raimundo. Ele, que é servidor público do Poder Executivo do Estado de Goiás, assumiu uma função comissionada no órgão que trabalha, depois de anos de dedicação. Mesmo com o aumento dessas responsabilidades, Raimundo é surpreendido ao ver que, por causa da nova gratificação, seu auxílio alimentação deixou de ser pago, sob o argumento de que o seu rendimento teria ultrapassado o limite, o teto previsto em lei. Mas será que isso é correto? Recentemente, uma decisão importante da turma de uniformização de jurisprudência dos juizados especiais de Goiás mudou o cenário para muitos servidores, assim como Raimundo. Agora, está definido que a gratificação de função condicionada deve ser excluída da base de cálculo utilizada para a concessão de auxílio alimentação. Ou seja, ao analisar se o servidor tem direito a esse benefício, a administração pública não pode incluir a função condicionada na soma que concede o teto para o auxílio. Esse entendimento veio depois de decisões conflitantes que causavam insegurança jurídica e diferentes interpretações entre os juízes do estado de Goiás. Vamos entender essa questão melhor? Então fica comigo. Meu nome é Carlos Machado, eu faço parte da equipe do LBS Advogados e esse vídeo é parte da nossa missão de empoderar você como servidor com informação de qualidade sobre seus direitos. Se você quer continuar por dentro dos seus direitos, se inscreve no canal, curte esse vídeo, envia para colegas. Informação de qualidade é o maior instrumento da defesa ao servidor público. Antes de voltar a falar do nosso vídeo, vale a pena um aviso. Essa decisão acontece para os servidores públicos estaduais goianos. Outros estados brasileiros também discutem esse tema, mas o entendimento pode variar. Existem casos em que tribunais estaduais adotam posições semelhantes à de Goiás, reconhecendo que a gratificação da função condicionada não deve ser considerada no cálculo do limite para concessão de verbas indenizatórias. Porém, esse padrão não é universal. A realidade de cada estado ou município pode ser diferente dependendo da legislação local e dos precedentes judiciais. Por isso é fundamental buscar uma orientação jurídica especializada, porque uma mudança normativa no município ou no estado pode alterar completamente a análise desse direito. Certo até aqui? Então vamos continuar. No caso concreto que originou essa uniformização por parte da Justiça Goiana, um servidor técnico teve o pagamento do auxílio alimentação suspenso, porque a sua gratificação de função condicionada foi somada ao salário, mesmo seu vencimento básico estando dentro do limite legal. Com a decisão da turma de uniformização, ficou definido que gratificações de função condicionada têm característica transitória e eventual e não devem ser computadas no cálculo do limite para o auxílio alimentação, que é garantido pela Lei 19.951 de 2017 em Goiás. Isso representa segurança jurídica, respeito ao direito dos servidores estaduais do estado de Goiás. E olha só como que a situação do Raimundo ilustra bem a diferença que essa decisão vai trazer. Imagina que o teto para receber o auxílio alimentação seja de R$4.000 e Raimundo recebe 3.800 de vencimento, mais 500 da função condicionada. Antes da decisão, o total considerado pelo Estado era 3.800 mais 500. Como esse valor ultrapassa o teto do auxílio alimentação, Raimundo perdeu o direito ao benefício e agora, com a uniformização do entendimento, a função condicionada não entra mais nesse cálculo. Assim, o salário base de 3.800 fica abaixo do teto, garantindo ao Raimundo o regular recebimento do benefício. E para entender toda a repercussão dessa decisão, é fundamental perceber a diferença entre verba indenizatória e remuneratória. Parece complicado, mas fica simples com um exemplo. As verbas remuneratórias são aquelas pagas como retribuição pelo seu trabalho. Elas formam o salário do servidor e servem como contraprestação pelo serviço prestado à administração pública. Entre essas verbas, podemos citar o vencimento básico, a gratificação por desempenho adicional de tempo de serviço e mesmo funções gratificadas ou condicionadas, quando são pagas de forma contínua e desde que vinculadas à função que está sendo exercida. Por outro lado, verbas indenizatórias não representam um pagamento por trabalho em si. Elas são uma compensação dos gastos que o servidor tem em razão daquele serviço. Auxílio moradia, diárias, indenização, auxílio transporte e alimentação, quando de natureza indenizatória, e ajuda de custo. Essas verbas servem para reembolsar despesas que o servidor não teria se não tivesse em serviço, e não integram a remuneração para fins de cálculo de contribuição previdenciária, de teto remuneratório. Então, resumindo, as verbas remuneratórias são salário e as indenizatórias são reembolso de despesas pelo exercício da função. Cada uma dessas verbas tem regras próprias de cálculo, incidência de imposto, contribuição previdenciária e repercussões diretas para benefícios,
como é o caso do auxílio alimentação. A decisão que eu citei no começo do vídeo deixou claro, então, que ao definir o direito ao auxílio alimentação, não é possível somar a gratificação de função condicionada no vencimento, porque ela tem caráter transitório, não integra a remuneração permanente do servidor para esse fim. Isso impede, então, que milhares de servidores percam o direito por um erro de interpretação e reforça a proteção ao servidor público contra atitudes arbitrárias da administração. Então, compreender a diferença entre verbas indenizatórias e remuneratórias vai evitar que o servidor tenha descontado os valores indevidamente em folha, inclusive para a Previdência, ou seja prejudicado em aposentadoria e outros benefícios. Se o servidor goiano percebeu que o auxílio alimentação deixou de ser pago por conta da inclusão da função condicionada no cálculo do teto, é preciso agir rápido. O primeiro passo é procurar o setor de recursos humanos ou o departamento de pessoal do órgão, protocolar um requerimento administrativo solicitando a reanálise do caso com base no novo entendimento da jurisprudência. É fundamental anexar uma documentação básica, contra-cheques que mostrem a remuneração detalhada, portaria de designação para função condicionada e o ato administrativo que determinou a exclusão do benefício do auxílio alimentação. No pedido, o servidor deve citar a decisão da turma de uniformização dos juizados especiais de Goiás, destacando o entendimento sobre a natureza transitória e eventual da gratificação de função condicionada e o direito de ver o benefício do auxílio alimentação restabelecido, se possível mencionando o número da lei estadual pertinente, que em Goiás é a 19951 de 2017. Depois da solicitação administrativa, o órgão tem um prazo para responder, que varia entre 30 a 60 dias. Se não houver resposta, ou se a negativa persistir, é possível procurar a via judicial através de um advogado. Se o corte foi feito antes da decisão que consolidou o entendimento mais favorável, é possível, inclusive, pedir a restituição dos valores que não foram pagos desde que respeitado a prescrição quinquenal. Ou seja, normalmente, o servidor pode solicitar retroativamente os valores dos últimos 5 anos. É importante incluir esse pedido já no requerimento inicial, mencionando que houve cobrança indevida e destacando a súmula da decisão da turma de uniformização. Dominar, então, essa distinção entre verbas remuneratórias e indenizatórias faz muita diferença e vai muito além do auxílio alimentação. Essa compreensão impacta o cálculo de benefícios previdenciários, porque só as verbas remuneratórias contam para o cálculo da aposentadoria e de benefícios futuros, enquanto as indenizatórias não são incorporadas nem geram desconto previdenciário. Além disso, saber diferenciar esses conceitos ajuda o servidor a identificar cortes ou descontos indevidos e até permite revisões futuras de direitos que não foram respeitados pela administração, trazendo maior segurança financeira e proteção para o futuro do servidor. Conhecer o seu contra-cheque e entender cada verba é um passo essencial para evitar prejuízos, agir preventivamente e reivindicar os seus direitos com embasamento. Se restar qualquer dúvida, procure o apoio de um advogado especializado ou de entidades representativas dos servidores. Isso pode fazer toda a diferença na sua carreira e na sua aposentadoria. E você que é servidor, você já se deparou com alguma situação parecida com a do Raimundo? Conhece alguém que perdeu o auxílio alimentação por conta de gratificação de função? Fique atento, porque decisões como essa mudam a vida de muita gente e precisam ser divulgadas. Não se esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal para continuar informado sobre seus direitos. Até a próxima!